que eu tenho de ferramenta de pintura aqui no Blender, né? As mesmas ferramentas que eu tenho aqui de pintura eu vou ter aqui no, no espaço 2D, então tem a pintura 3D e tem a pintura 2D, tá? As mesmas configurações que eu tenho para uma ferramenta, eu tenho ela aqui e aqui, ou seja, eu tenho ela nas duas espaços. As mesmas configurações que eu vou ter de ferramenta aqui para as ferramentas selecionadas, né? A mesma configuração eu vou ter ela no cabeçalho aqui, no Tool Options, e aqui. Então, o que eu vou mostrar aqui nesse canto do software, né, vai estar disponível aqui por cima também, tá? Aqui por cima e nessa barra lateral também, né? Ou seja, isso também vai estar disponível na barra lateral do Blender aqui. Eu estou usando a interface padrão que o Blender me traz e estou usando essa barra aqui porque não só porque ela é padrão, mas porque ela vai ficar aqui me perturbando o tempo todo, né? Então ela vai estar aqui preenchendo meu espaço o tempo todo. Então, vamos lá. Todas as ferramentas de pintura que eu vou ter, na verdade, as ferramentas de pintura vão ser, na verdade, as configurações da ferramenta de Draw, né? Tem as ferramentas de borrão, de esfregar a tinta, de carimbo, de cópia, de preenchimento de baldinho, né? E ferramentas de máscara. Eu vou concentrar só na de desenho, porque o raciocínio de trabalho é o mesmo para todas. Então, na verdade, o que eu vou passar de configuração aqui, você vai encontrar também dentro dessas outras ferramentas um controle parecido, né? E na verdade a gente deve usar a maior parte do tempo o pincel de pintura, deve ser o que a gente deve usar na maior parte do tempo. Então, eu vou tirar isso aqui do caminho e vou ampliar um pouquinho aqui meu espaço de pintura. E vamos trabalhar aqui nessas tiras espremidas de coisa. Aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho são as entradas de textura, né? A gente vai começar com uma só, mas vocês vão ver que no futuro isso aqui pode funcionar igual camada de pintura, ou seja, eu posso ter várias entradas aqui. Inclusive, uma afetando cada aspecto diferente do meu modelo. Ou seja, existe mais de um jeito de pintar o conteúdo. Mas vamos começar pela base, pela cor base. Aqui eu tenho um botão, um atalho para salvar as imagens, ou seja, aqui vai salvar todas as imagens que eu tiver modificado ao mesmo tempo. É super útil. Então, é bom saber que eu posso salvar todas as imagens aqui, tá? Aqui eu tenho os meus presets de pincel. Eu só tenho um preset aqui, tá? Mas eu posso ter vários presets. São as configurações que eu posso salvar. Ou seja, eu posso duplicar essa configuração, dar um nome, né, para esse pincel e ter uma lista de pincéis. Então, isso é uma forma de eu garantir que uma configuração que eu criei, né, ela pode ser exportada para outro Blender, eu posso usar em outro projeto, né, e eu não preciso voltar numa configuração porque ela já está organizada. Então, tem como ter um preset aqui. Eu posso, inclusive, escolher uma imagem personalizada para cada preset, ele permite que eu faça uma imagem diferente para cada brush e que eu configure algumas coisas como tipo de ação que ela tem, se ela é para textura e paint, se é para escultura, né? E qual o tipo de motor que ela tem na hora que eu estou criando. Então, isso aqui é um jeito de eu criar a minha lista de ferramentas, né? E ter
um monte de configuração já pré-definida. Por enquanto eu estou mais preocupado em editar o brush padrão, né? Então eu estou pegando o brush draw e estou editando ele. Essa edição para mim, se vocês entenderem ela, já é ok, já está bem bom, né? Então, futuramente a gente cria uns brushes personalizados e faz algo mais nesse sentido, tá? Eu vou pegar uma cor média aqui, tá? Vou pegar uma cor média aqui. Vou pegar uma outra cor aqui, mas eu vou chegar no seletor de cor em algum momento, tá? É só para eu ter alguma coisa para pintar aqui, porque senão eu estou pintando e vocês não estão vendo o que eu estou pintando. Outra coisa também, eu vou deixar no flat, só para a cor que eu estiver pintando ficar mais próxima da cor que está selecionada. Então eu estou deixando a minha interface de pintura no flat. Mas aí eu vou começar pelas configurações aqui de settings do brush, tá? O primeiro setting é como que seu Blender, como que o Blender faz a mistura entre as cores que você está pintando. Ou seja, como que ela vai pegar a cor que já está aqui no modelo e misturar com a cor nova que você está entrando com ela. O jeito padrão aqui, ó, é o mix. Ou seja, o mix ele vai pegar e vai tampar o pixel que está por trás dele, né? De acordo com a força que você tiver no seu pincel. Então, aonde o brush é totalmente opaco, ele tampa a cor que estava por baixo. E onde ele é transparente, ele faz uma mistura prevalecendo a cor que está por cima, né? Prevalecendo o tom que está por cima. Eu tenho uma lista de modos de mistura. Ou seja, ele não precisa esconder a cor que está atrás. Ele pode misturar com ela. Então, eu posso estar escurecendo a cor enquanto pinto. Então, dá para ver que aqui ó, eu tenho um resultado esverdeado, porque eu estou misturando um amarelo e um azul, e eu estou escurecendo esse amarelo com esse tom de azul. Cada um desses tipos de mistura vai fazer um tratamento diferente e pode ser útil para criar um efeito, né, um sombreado, né, um destaque, né? Então, eu tenho alguns que, por padrão, estão escurecendo o resultado, ou seja, aonde está misturando, ele está escurecendo. Eu tenho uns que, por padrão, estão clareando a pintura, ou seja, aonde ele está passando, ele está deixando mais claro. E eu vou ter uma série de outros efeitos, né? Eu vou ter uma série de outros cálculos de sobreposição. Então, você consegue atingir um resultado interessante. Aqui, o que eu vou falar é que vale a pena vocês experimentarem, é, conhecer o que esses brushes fazem, né? Simplesmente experimentando mesmo, testando, porque não dá para falar aonde que você usa cada um. Não existe uma regra de aqui eu uso um, aqui eu uso outro, tá? Então, eu só recomendo que vocês pesquisem. Desses aqui, os que eu quero passar por eles, assim, obrigatoriamente, são os alphas. É o Erase Alpha e o Edge Alpha. Esses são um pouquinho mais importantes eu passar, porque eles fazem algo muito útil para o meu modelo. O Erase Alpha, ele vai criar para mim uma transparência no meu modelo. Então, se eu vier com o Erase Alpha aqui na beirada do meu modelo, eu posso mudar o formato dele aqui, ó. Ou se eu preferir fazer por aqui, ó. E aí, por exemplo, a minha árvore, né? Ou seja, a minha árvore
que está um plano muito bruto aqui, né? Ela está com uma opacidade pura, então a beirada do plano aqui da modelagem está muito descarado. Se eu apagar, eu consigo fazer parecer que tem as folhas e que é muito mais delicado a beirada. Então é possível fazer o design de contorno aqui, que vai ter mais detalhes do que o modelo por trás. Isso é muito útil para vegetação, para né, as plantas, né, folhas, e também para alguns elementos. Às vezes, aquela rede de vôlei que eu mostrei na outra aula, né, o buraco dela acontece porque ela tem uma transparência naquele lugar. Ou seja, você faz um buraco aqui no modelo, né, você tem lá, né, eu posso fazer o vazado inteiro no modelo. Ou seja, minha árvore ela pode ter os buracos, né, e os vazados. Isso aqui. Sem raise alpha, tá? O edge alpha, ele vai deixar opaco de volta. Então ele está pintando só no canal de transparência. Então, esses dois são importantes para a gente acrescentar uns detalhes no modelo que não estão na modelagem. Assim. Voltar para o mix. Gente, lembrando que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar enquanto eu falo, tá? O bate-papo está aberto exatamente para isso. Tá? Se tiver alguma dúvida no meio do processo, é só falar. Eu vi que alguém estava começando a digitar alguma coisa e deu para trás. Aí eu não sei se é porque eu respondi a dúvida automaticamente ou se a pessoa falou, né? Será que pode perguntar? Então, o mix é o padrão, tá, gente? O mix é o que vem por padrão e é o que eu vou usar para o resto da explicação aqui. Eu só vou deixar um buraquinho cavado aqui, ó. Tem como ser mais delicado. Aqui, ó, na minha aqui no meu preview não tá delicado, tá? Mas na minha pintura tá? Ele tá mais delicado. E, ou seja, ele tem vários tons de transparência. Eu só não estou usando ele no preview. Mas eu posso pedir para o Blender calcular isso no preview também, tá? Eu quero deixar um alpha aqui, tá, gente? Porque vai ser útil daqui a pouco. Eu tenho um alpha. E eu vou mostrar pro Luca onde que eu posso deixar esse preview um pouco mais suave. Essa é a opção a opção do material mesmo, tá? Na hora que você estiver editando, você vai ver que você tem outras formas de visualizar o blend, né? E aí tem como a gente depois configurar o Blender para mostrar esse alpha pra gente aqui, tá? Então depois tem como a gente vir configurar isso, tá? Deixa eu sair rapidinho aqui do Tester Paint. Porque isso vai ser visível no material, tá vendo? Então eu vou ter que configurar um material para que isso aconteça. Eu não estou configurando o alpha do material ainda, né? Então, por enquanto, a gente não vai ter essa previsão ligada. Mas pode ficar tranquilo que o alpha que está aqui, ele está acessível lá para o seu objeto, tá? Eu só não estou configurando isso agora, só estou mostrando onde que configura a previsão. Tá? Deixa eu
fazer isso aqui. Tem que pensar que às vezes no seu jogo você vai precisar de um alfa mais leve, né? O alfa mais leve ele é durão assim, tá? O alfa com suavidade ele é mais pesado. Então, beleza. O que eu tenho mais de configuração aqui nas minhas ferramentas, né? Essa primeira abinha aqui é a abinha das opções. Eu estou em Brush. Vou voltar para o Mix. E aqui ó, eu tenho o tamanho do meu brush. O tamanho do meu brush, vocês podem aumentar com o atalho F. Então, F muda o tamanho do brush. Então, para mudar o tamanho aqui, você pode apertar F. E eu também tenho controle, além do tamanho, eu tenho controle de pressão. Ou seja, meu brush ele pode mudar de tamanho de acordo com a força que eu ponho nele, né? Ou seja, se eu vier com a minha tablet bem levinha, ele vem suave, e se eu for pressionando, ele vai ficando mais largo. De novo, isso funciona para tablet, tá? Isso não funciona para mouse, né? Ou seja, no mouse você não tem essa opção. Não quer dizer que você não possa pintar com mouse, é só uma característica da tablet, que na verdade é uma das justificativas para a gente usar a tablet, na real, é ter esse acesso à pressão. Além do gesto, né, que ele captura, tem essa coisa de você falar com que força você está fazendo o gesto. Então, essa é uma razão muito boa para usar tablet. Então, se você não estiver pensando em investir em uma, né, considera que tem essas vantagens para pintura, para escultura, né, que ele vai capturar melhor o seu gesto. Estou apagando aqui um bocado da minha bagunça. Então, esse foi o tamanho. Eu tenho a força. A força a gente pode entender como opacidade, né? Então, eu vou tirar aqui a minha marcação de pressão. Vou vir com o meu brush. Ele está completamente opaco, ou seja, o azul que eu estou vendo aqui é o azul que eu estou vendo na minha pintura, né? E eu posso pedir para essa opacidade ser mais fraca e ter uma situação onde eu tenho que sobrepor, na verdade, a cor para chegar no tom que eu quero. Então, eu tenho um controle de força aqui, ó. Esse controle de força, esse controle de força, você pode mudar ele com o Shift F. Então, o Shift mais F vai ser o controle de força. Tá? Você pode mudar isso enquanto pinta, né? E obviamente ele é sensível à pressão também, ou seja, eu posso ter um controle que quanto mais forte, mais opaco ele fica, e quanto mais leve, mais suave. Então, eu tenho um controle disso aqui. Então, isso foi a força. Na sequência, eu tenho a cor. Tá? Eu tenho a seleção de cor. A seleção de cor aqui no Blender, ela funciona assim. Eu tenho o tom de cor aqui ao redor. Esse aqui é o tom. Então, deixa eu escrever aqui embaixo porque eu quero que isso fique anotado em algum lugar. Então,
o tom é o hue, que é a volta do círculo. Eu tenho a saturação. A saturação, ela corre nessa direção. Então, isso aqui é a saturação. Quanto mais próximo da beirada, mais saturado. Quanto mais próximo do centro, menos saturado. Então, isso é a saturação da cor. Quanto mais vibrante ela é. Então, aqui é totalmente rosa. Aqui não é nada rosa. Né? Aqui é totalmente verde. Aqui não é nada verde. Né? Aqui é pouco verde. E eu tenho a barrinha de valor. Que é isso aqui, ó. Que é o quão claro é esse tom. Né? Então, eu tenho o valor correndo na barra lateral. Né? Eu tenho duas cores, né? Cor de frente e cor de fundo. Né? Cor de frente e cor de fundo. A cor de frente é a cor que eu estou pintando, a cor de fundo ela é o que seria o que eu vou usar como borracha, na verdade, na hora que eu estiver pintando. Então, como vocês podem ver, eu estou deixando azul e branco aqui, porque quando eu estou pintando aqui na superfície branca, é minha cor de frente. E aí eu troco para poder ter uma que funciona como borracha mesmo. Tá? Então é como eu estou fazendo o processo de apagar aqui no meu desenho, é ter duas cores e pintando com a ideia de cor de frente e cor de fundo. Você troca ela por aqui. Ou você pode usar o atalho X. Então, aqui chama swap. Flip. Então, flip colors. O atalho é X. E todos esses que eu passei, gente, todos esses menus que eu passei, ele tem esse globo aqui no cantinho. Esse globo aqui, se eu selecionar ele, significa que a minha cor selecionada vai estar selecionada em todas as ferramentas, tá? Quando eu trocar de ferramenta, a cor permanece, tá? Mesma coisa vale para o tamanho. Se eu deixar esse globo marcado, o tamanho do meu brush vai estar em todos os brushes. Se eu marcar na força, a força do meu brush vai estar em todos os brushes. Então isso faz com que a força seja um valor que o Blender está usando em todos os brushes, tá? Se você está usando para todo mundo. Então se você quer ficar trocando de ferramenta, mas não quer trocar de cor, é importante usar a cor unificada. Então isso foi a seleção de cor, mas eu tenho também a opção de pintar com gradiente. No gradiente eu posso escolher uma cor, um input de cor aqui. Eu vou pegar um amarelinho assim, amarelinho. E um segundo input de cor. Não quero cor de fundo, não. Peraí. Isso aqui isso aqui é a cor de fundo. Eu cliquei errado. Nesse de cima aqui. Quero assim. Então aqui, ó, eu tenho um gradiente de cor. Eu posso ter mais cores aqui, né? Vamos colocar um rosinha no meio assim. Então eu posso ter um gradiente. E como que isso funciona no pincel? Bom, eu posso, de acordo com a pressão que eu estou fazendo, estar navegando de uma cor para outra. Então, aqui o que está acontecendo é... Deixa eu só fazer um teste aqui, gente. Eu quero só ver como que essa cor de fundo afeta, eu não lembro. E aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui, só para vocês saberem, aqui é qual cor que eu estou selecionando, tá? Então, cor 0, 1 e 2. Aqui é qual posição que o meu degradê está. Tá? Essa é a cor de fundo.
É uma cor secundária, é a minha cor do flip mesmo. É a cor que tá lá é a cor que tá selecionada aqui, tá? Então, eu mantenho um certo rastro para você. Se você apertar Ctrl, você acessa essa cor, tá? Então, com Ctrl, eu estou acessando a cor que está selecionada aqui, ó. Tá? Esse background color é ela lá, ó. E aqui é como que eu estou chegando nessa cor. Olha só, aqui eu estou usando a pressão. Então, se eu estou muito leve, eu estou próximo dessa cor. Se eu estou muito forte, eu estou próximo dessa, né? E se eu estou no meio termo, eu estou rodeando aqui. Então, quanto mais forte, mais para essa extremidade eu estou indo, mais para cá eu estou vindo. Ou seja, eu consigo trocar pela pressão. Eu posso trocar por repetição. Eu posso falar para ele que a cada, sei lá, a cada 100 pixels ele vai correr essa cor inteira. Então a cada 100 pixels ele passa pelo gradiente e começa de novo. Ó. E eu também posso falar que meu gradiente acaba em 100 pixels. Ou seja, ele começa numa cor e termina na outra. E aí ele fica nessa cor enquanto eu estiver pintando. Ou seja, esse gradiente ele dura só por 100 pixels e ele acaba. Isso é muito legal para pintar. Isso é muito bacana. Eu gosto demais de usar isso para mistura de cor, né, para pintar de forma interativa. Eu só não sei por que, que a cor está parecendo um pouquinho mais escura aqui. Sentindo que ela está um pouco mais escura. Depois eu investigo isso, põe no comentário do vídeo. Por que, que minha cor não está saindo exatamente aqui? A cor que eu quero aqui. Vou deixar isso para essa pesquisa para depois, tá? Esse foi o gradiente, né? Esse foi o gradiente. Eu vou voltar para a cor para os próximos exemplos. Diga, Lu, o que você quer saber sobre a pressão? Só no tablet. Tudo que eu falar de pressão é só no tablet. Vai ter coisas que vão ser legais para o mouse. Você vai ver que eu não estou ignorando o fato de que alguns de vocês não têm tablet, não. Tá? Tem coisas legais para quem usa mouse, pode ficar tranquilo. Tá? Então, eu vou pintar umas três cores aqui, ó. Vou pegar um marronzinho, um marrom mais claro, um verde mais escuro e um verde mais claro. Dentro do Blender, se eu vier aqui no meu espaço de cor, eu tenho um conta-gota aqui, ó. Esse conta-gota permite que eu pegue um tom do meu desenho. Eu posso pegar ele, inclusive, da outra janela. Esse conta-gota também tem um atalho, tá? Então, o conta-gotas, o atalho dele é o S, tá?
Você não precisa clicar, é só apertar S com o mouse sobre uma cor que ele troca de cor. Mas, se você clicar, você vai preservar a cor na paleta. O Blender permite que eu faça uma paleta de cor. Então, se eu apertar S e clicar, ele vai criar uma paleta com aquela cor. É muito legal eu poder criar uma paleta, tá? Ou seja, eu vou criar uma paleta nova aqui, vou chamar de UDA. As cores que eu tenho aqui, ó, essas cores que eu tenho selecionadas aqui, eu posso vir aqui, ó, e adicionar essas cores como paleta. Então, as cores que eu selecionei aqui, eu posso adicionar por aqui como paleta. Ou eu posso apertar o S e clicar e ele já vai adicionar aqui para minha paleta. S, mais clique. E ele vai adicionar a minha paleta. O que é legal desse processo aqui? Essa paleta que eu crio aqui no Blender, ela é intercambiável. Ou seja, essa paleta que eu criei aqui nesse arquivo de Blender, eu posso mandar para outros arquivos de Blender, usando o append. O mesmo append que eu coloquei o vídeo lá para vocês sobre append de modelo, com aquele mesmo comando você consegue dar append das paletas, dos brushes, dos materiais. Então, se você está pintando, se você está fazendo um trabalho de equipe e tem que pintar tipo, várias árvores, vários elementos da natureza, você tem várias pessoas pintando, sei lá, personagens de uma mesma equipe, você pode salvar essa paleta e mandar essa paleta para as pessoas usarem. E garante que você vai ter as cores combinando entre projetos. Tá? Então é muito interessante que eu possa ter uma paleta. Né? E que eu possa recorrer a ela na hora que eu quiser pintar. Né? Ou seja, eu estou sempre recorrendo ao branco, né? Então por que eu já não deixo o meu branco aqui, ó? E aí, na hora que eu quiser fazer um teste, eu venho. Então, é absurdamente prático você ter as cores que você vai trabalhar separadinhas aqui, organizadas, né? Numa paleta que você sabe que pode aproveitar em outros. Todas as paletas que você criar vão ficar numa lista, tá? E você pode mandar para outros arquivos de Blender. Então, deixa eu apagar aqui. E vamos para avançado. Deixa eu deixar esse marrom aqui. E esse branquinho aqui, ó. Deixar esse marronzinho e esse branquinho aqui. E vamos para o avançado. O que é o avançado? O avançado são duas opções que eu tenho aqui, ó. Uma opção é afetar o alfa. Aqui, ó. Vocês lembram, eu pintei a transparência da minha árvore, não é? Mas meu plano, ele vem até aqui embaixo, ó. Então, aqui, ó, eu estou afetando o alfa. Eu estou afetando o alfa. Se eu desmarcar isso aqui, ó, eu não afeto o alfa, ou seja, o meu recorte ele continua ali, ó. Então eu consigo proteger a minha transparência. Ou seja, essa cor não vai afetar aqui o alfa, tá? Isso aqui funciona no espaço 3D, mas não funciona no espaço 2D. Ontem eu catei um cavaco, porque eu esqueci disso. Ontem, dando aula, vocês verem o vídeo da praça, vocês vão ver eu apanhando sem entender por que eu não estava conseguindo proteger o alfa aqui. Mas é porque só funciona no 3D, tá? Só funciona aqui no espaço 3D.
E se tiver alguém da praça vendo o vídeo no futuro, eu coloquei errata na descrição falando isso do vídeo. E tô falando do jeito certo agora. E aqui, ó, além do Affect Alpha, eu tenho a opção de Accumulate. Quando eu estou pintando aqui, ó, quando eu faço um traço, o Blender ele pega essa força aqui, essa transparência aqui, esse brush, e ele não sobrepõe esse tom, né? Ou seja, ele está mantendo esse tom aqui, né? Enquanto eu estiver esfregando o meu mouse ou a minha caneta. Se eu colocar o Accumulate, ele vai sobrepor esses tons, ou seja, cada vez que eu passar, ele vai sobrepor uma das bolinhas na outra. Então, ele vai gerar uma cor mais escura. Ou seja, você imagina que ele está fazendo no Accumulate, ele está colocando uma cor, ele está colocando essa força da cor toda hora de novo. Então é como se estivesse carimbando essa cor por cima mais uma vez, né? Então, diferente de quando o Accumulate está desligado, que ele não vai concentrando essa cor, ou seja, ele vai mantendo a força uniforme, né? Ele não vai replicando essa força. Isso gera uma sobreposição de tons, né? E gera um traço mais forte, mesmo com uma opacidade baixa. Mesmo com opacidade baixa, você gera esse acúmulo de tons. Então, vou tirar isso aqui. E agora é que fica divertido. Agora é que fica bom. Agora é a hora que eu acho legal demais. A gente tem uma opção de colocar textura no pincel. A gente pode colocar textura no pincel. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença pra gente. Eu, eu, eu baixei uma biblioteca de texturas que eu vou deixar na descrição para vocês, tá? É uma biblioteca de texturas que a Pixar deixa de graça. E eu baixei só porque é interessante, sabe? É um negócio histórico, é interessante pra caramba. E as texturas são boas, são legais. E eu vou usar essas texturas aqui, ó. Eu vou colocar algumas dessas texturas no brush para vocês verem, tipo, como que eu posso colocar essas informações de textura aqui dentro para pintar com elas, tá? Essas texturas que a Pixar deixou disponível, elas são encaixadas, então esse pedacinho da textura da direita aqui encaixa com esse pedaço da esquerda, essa beiradinha de flor aqui em cima encaixa com essa beirada de flor embaixo, então ela é uma textura repetitiva. E isso deixa mais interessante ainda o processo de mostrar o uso da textura dentro do Blender, tá? Eu vou criar uma textura para o brush nova, mas eu vou usar esse painel aqui embaixo, o último painel, que são as propriedades de textura. Aqui eu tenho a opção de brush. E eu vou criar uma textura nova aqui, ó, do tipo imagem. E vou abrir alguma dessas texturas. Eu vou lá na minha pasta de texturas. Vou pegar uma textura de madeira. Tem umas muito legais. Cara, eu vou pegar essa daqui, ó. Parece um tronco de árvore mesmo. E aí, o que está acontecendo aqui com a minha ferramenta de pintura? Ou seja, eu abri uma textura e agora eu quero colocar as texturas que você pegar, você vai ter uma lista delas aqui.
E eu vou colocar uma força maior no meu brush. E vou colocar ela sobre o fundo branco. Essa cor é a cor de fundo, tá, gente? Eu estou usando o branquinho por trás para a cor da textura ficar mais próxima da imagem, tá? Olha que interessante isso aqui. Eu posso pintar meu tronco de árvore com uma imagem de um tronco de árvore. Eu posso pintar o tronco de árvore com uma imagem de tronco de árvore, ou seja, eu não preciso pintar necessariamente os veios da árvore. Posso chegar com a imagem, colocar ela lá. Isso é muito útil. O povo que tá com o povo que tá com mouse e pensa assim, meu Deus, eu não tenho tablet, eu não vou conseguir pintar. Cara, isso aqui salva a lavoura. Salva a lavoura, porque você não está pensando na pintura da textura em termos de fazer o detalhe do veio da madeira, mas só com uma aplicação de onde corre a textura que você quer. Ou seja, por onde que ela percorre. Então, isso vai ajudar demais. No caso dessa biblioteca, ela é gratuita e aberta, você pode colocar onde você quiser, né? Mas tem outras. Cara, eu passo para vocês, depois a gente monta uma aula só sobre repositório de textura. Vamos fazer uma aula depois só sobre repositório e fazer esse esquema. Porque tem vários repositórios, tem o CG Textures, tem um monte de lugar que você pode pegar a textura e não ter que preocupar em pintar ela, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Fica mais legal que isso, gente. Fica mais legal que isso. Porque olha só, essa textura aqui, ó, ela tá correndo, repetindo. Então, a minha textura, na verdade, ela tem esse tamanho aqui, né? Ela é um quadrado assim, e ele está repetindo essa textura. Aí ele repete de novo, ele repete de novo, né? É possível ver que ele está repetindo porque você tem na textura um detalhe que é recorrente. Funciona? Funciona pra caramba, funciona bem demais isso aqui. Mas ele me dá a opção de fazer um tratamento diferente com a textura, exatamente para eu não ficar restrito à repetição da imagem, né? Então, vamos ver como que isso aqui pode ficar. Eu tenho uma opção que chama View Plane. View Plane vai carimbar a textura toda vez que eu mexer o meu mouse, toda vez que eu mexer minha tablet. Então, ele vai criar essa textura nova e funciona? Funciona demais. Então, eu posso usar o que? Ele está carimbando, toda vez que eu mexo o mouse, ele carimba de novo a textura. E aí eu tenho esse efeito, né? Ou seja, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu tenho o Tilet, né? É o que a gente estava vendo por início. O Tilet. Eu tenho o 3D. O 3D, ele vai considerar. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, gente. Deixa eu fechar aqui a textura e apagar. Só para eu. Vamos pegar ela de novo aqui. O 3D ele vai considerar a coordenada do meu objeto. Então você imagina
que o Blender ele pegou a textura aqui no espaço 3D, colocou a imagem aqui e está embalando o seu modelo com essa imagem, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter uma coordenada fixa para pintar a textura baseada na geometria do seu modelo. Eu vou pintar para vocês verem o resultado. De novo, todos os resultados podem ser úteis, tá? Aqui, ó, não importa qual ângulo que eu for mexer, a textura ela não está seguindo o meu brush, ela está seguindo o modelo, então ela não muda de lugar. Eu posso esfregar quantas vezes eu quiser o modelo nesse espaço aqui 3D, que ele não vai fazer nenhuma diferença na aplicação dela. Se a gente vê de topo, dá para ver que ele está carimbando essa textura visto de topo. Tá carimbando ela como se estivesse vindo de topo. E, inacreditavelmente, isso gera uma textura interessante também. Ou seja, isso gera uns resultados de textura interessante. Então, esse foi o 3D. Eu estou pintando de branco, gente, mas eu podia estar usando baldinho, tá? Esse é o tempo no vídeo, separar uma ferramenta da outra. Assim. Então, vou voltar com a textura aqui. Eu tenho randômico. Ou seja, randômico é aleatório, ele está misturando a textura, alternando entre as variáveis todas de posição, rotação, escala. E, inacreditavelmente, isso funciona demais para fazer a textura. Então, olha só, é a mesma imagem. E quantas variáveis de tronco eu já não fiz aqui, ó, com a mesma imagem. Randômico. E se você pintar uma outra árvore vai ser diferente, porque é randômico. Então, é, é roubado, tô falando. Isso aqui é trapaça. É, deixa eu pegar aqui eu não consigo clicar. Então deixa. Eu tô com pouco espaço de tela. Vai pintando mesmo. Deixa eu pintar por aqui que vai mais bacana. Eu tô limpando meu modelo porque eu quero ir pro próximo. E tem o stencil. O stencil é meu favorito, cara. Esse é o que eu mais gosto, é o stencil. É meu favorito. Não porque ele é o mais útil, mais prático, é porque é o que eu mais gosto, tá? Eu acho super legal que essa ferramenta exista no 3D. Eu uso ela bastante e tô bem feliz na vida porque existe isso. O que é o stencil? Eu posso pegar a minha imagem, encaixar ela aonde eu quiser e o que eu estou vendo aqui é o que eu estou carimbando no modelo. Isso para mim é espetacular. Então eu quero pode, total.
É demais, é demais. Então, como que funciona isso aqui, ó? Como que funciona aqui? É, você usando o botão direito, você consegue mover, Shift com o botão direito, você consegue alterar o tamanho, e Ctrl com o botão direito, você consegue fazer isso aqui. É, no... Lembrando que eu uso a seleção no botão direito também, tá, gente? Lembrando que eu monto o atalho, eu uso a seleção no botão direito. Então fica prático desse tanto. Mas são esses valores aqui, ó, que eu estou mudando, né? Rotação, né? Mas aí eu posso realmente editar a imagem aqui. Dar um reset transform aqui, ó. E se minha imagem for retangular, eu posso pedir o aspecto dela aqui, ó. Mas isso vale ouro, gente. Isso vale ouro. Poder fazer isso é muito útil. Fica mais interessante. Fica um pouco mais interessante. Por que que fica mais interessante? Porque além de eu poder usar essa imagem para poder fazer a pintura dessa textura aqui, ó, eu posso usar a mesma textura para influenciar a cor do pincel. Então, aqui, ó, debaixo de textura, eu tenho texture mask. Com texture mask, a cor que eu estou pintando é a cor do meu brush. São as mesmas bases de cálculo. São as mesmas bases de cálculo. E um acesso à pressão para definir se a textura ela fica mais presente ou não de acordo com a pressão da tablet, tá? Então, a própria pressão da tablet pode falar que ela está mais presente ou não. Mas é o mesmo conteúdo, só que usando as cores que você selecionou. Então, assim, a mesma textura, com uma só, você faz tanta variável. Só de ter uma textura acessível no brush, já pintei tanta coisa diferente. Então você enriquece o número de possibilidades que você tem no seu software por causa disso. Isso é espetacular. Vale a pena demais usar isso para fazer as texturas. Você consegue fazer um modelo super cartoon, super realista, só brincando um pouquinho com esses valores. Então, recomendo o uso disso aqui demais. Vou voltar aqui para minha cor. Vou de novo apagar aqui o meu modelo. E, e a gente vai para o próximo item, que é o contorno. Tá? Deixa eu reduzir meu brush agora, que eu acho que eu preciso de um brush menorzinho. Como que o computador faz com o contorno de um brush? Como o computador faz o contorno de um brush? O computador, na verdade, na hora que você clica, o computador desenha a bolinha, né? Na hora que você clica, o computador faz o desenho da bolinha. Na hora que você desloca o mouse, ou na hora que você desloca a caneta, né? Você deslocou, ele fala, beleza, você deslocou, então eu vou desenhar. Tava aqui, você deslocou para cá, eu vou desenhar outra bolinha. Você deslocou de novo, eu vou desenhar outra bolinha. Você deslocou de novo, então assim, ele vai desenhando uma bolinha, como se estivesse carimbando, toda vez que você desloca o, né, você desloca o seu mouse, né, ou sua caneta, né? Então, na hora que eu venho aqui, ó, e faço esse gesto aqui, o computador, na verdade, ele está fazendo isso aqui. Ele está carimbando para cada deslocamento meu.
Eu tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre isso. Ou seja, eu posso controlar qual que é o espaço de deslocamento que ele considera para fazer outro carimbo desses. Aqui, ó, eu vou colocar 70%? Não, 100%. 100%. Eu vou colocar em 100%. O que acontece? Eu tenho o tamanho do meu brush e ele vai esperar que esse deslocamento ele tenha 100% do tamanho do brush para gerar outro carimbo. Ou seja, ele vai usar o próprio tamanho do brush, ou seja, o próprio tamanho do brush para fazer isso. O padrão é 10%, ou seja, por padrão ele pega 10% do tamanho do brush e carimba outra coisa, ou seja, ele vai fazer um outro carimbo logo aqui, 10%, outro carimbo aqui, 10%, outro carimbo aqui. Agora ele vai esperar 100%. Então, entre um carimbo e outro, eu tenho um espaço exatamente do tamanho de um brush. Ou seja, ele carimbou aqui, eu desloquei, ele deu um espaçamento do tamanho do meu brush e carimbou de novo. Deu espaçamento do tamanho do meu brush e carimbou de novo. Eu posso poder controlar isso significa que eu posso pegar um brush e mudar como que ele pinta a minha informação. Né? Ou seja, algum tipo de textura que eu vou fazer vai entrar espaçado, então eu mudo o espaçamento do meu brush. Vou colocar 50%, que aí ele vai ficar mais coladinho assim, ó. Eu vou pular o dash. É, o dash tem a ver com o número de amostras que ele está usando, a proporção de amostras que ele está usando quando eu estou fazendo o movimento. É meio raro eu mexer nisso. Na verdade, eu não lembro de ter usado o Dash, uma edição do Dash. E aí depois eu faço uma aulinha só do Dash, montando só a explicação dele. Porque como é uma coisa que eu não uso muito, eu vou ter realmente que montar um vocabulário melhor para ele. Eu quero pular direto para o Jitter. O Jitter ele é mais comum de ter em ferramentas de pintura e é uma coisa que eu uso muito, né? Então eu imagino que vai ser mais útil, tá? Quando eu faço meu gesto, quando eu faço meu gesto com a minha ferramenta, o computador está carimbando dentro desse gesto o meu brush. Eu posso pedir que ele, além de ter o meu gesto, que ele faça um embaralhado ao redor do meu brush para ele carimbar isso de forma esparramada. Ou seja, eu vou embaralhar o gesto e o computador vai desenhar isso cada hora em uma coordenada diferente. Então, eu vou ligar aqui uma intensidade de jitter e fazer o mesmo gesto. Ó. Ou seja, ele está espalhando isso. Se eu vou pintar uma árvore, por exemplo, e eu tiver feito um brush que tem o formato da folha, a distribuição dessas folhas pode ser feita toda via jitter. Ou seja, eu não preciso ficar pondo cada folhinha num lugar. Eu posso fazer um pincel que já espalha isso para mim. Né? E já me dá esse aspecto, né, de folhagem para ele. Tá? Eu tenho a pressão pode definir também o quanto que ele espalha, né? Ou seja, eu posso definir por pressão. E eu tenho aqui as unidades de medida que pode ser o view ou pode ser o, o próprio brush, né? Agora vamos. Aqui é o número de amostras que ele está usando, tá? Isso aqui, quanto mais amostras
é, 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 mais suave vai ficar o traço, mas mais pesado vai ficar ele. Ou seja, na verdade, eu estou mandando para o computador mais input do que o que ele está capturando. Né? Eu falo para ele quantas amostras do que eu estou mandando ele está pegando. Eu posso aumentar o número de amostragem para ter uma curva mais precisa. É, eu tenho uma opção aqui, ó, para quem, de novo, quem está com mouse vai fazer um pouco mais de sentido, porque tablet geralmente ajuda demais a fazer um gesto, então você não tem necessidade de usar isso às vezes. Mas com mouse é muito difícil às vezes fazer. Com mouse, às vezes é difícil fazer uma linha curva bonitinha. Às vezes você faz e ela fica tremida, assim, porque é a própria natureza do equipamento. Se você aumentar as amostras, isso pode ajudar, né? Ou seja, ele vai demorar mais espaçamento para pegar. Mas você tem uma função que chama estabilizar o contorno, que ele vai esperar você fazer o gesto para depois, ele vai esperar você fazer o gesto para depois vir desenhando. Então, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu vou, agora eu quero pintar de, agora eu quero pintar de vermelho. Eu quero fazer o traço branco. Eu quero fazer o traço branco. Então, você vai ver que tem um atraso em relação ao meu brush e meu desenho. Olha onde que está vindo a minha caneta e onde está vindo o traço. Ou seja, ele está estabilizando o contorno para mim. Eu posso falar que ele demora muito tempo para fazer o gesto. E eu posso falar que ele tem um fator maior ou menor de peso. Né? E isso vai arredondar a minha linha. Né? Ou seja, eu vou passar o meu brush e ele vai fazer essa suavização para mim. Então isso pode fazer com que um gesto que você está tentando fazer com o mouse fique mais suave, mais arredondado. Né? Então, isso pode ser útil. Com a tablet também pode ser útil, mas a tendência é você querer estabilizar quando seu contorno não está saindo tão suave, né? Eu imagino que o mouse deve ser mais comum você ter um contorno meio fora do que você queria, tá? Tá, só que isso aqui, galera, foi o primeiro método de configurar contorno. Isso foi só o Space. Vamos lá. Eu tenho 7 formas de controlar o contorno. O Space é o mais comum, é o que a gente tem em todo software de pintura, assim, né? Mas o Blender, ele tem o Dots. O Dots, ele, ele vai usar a velocidade do seu gesto para fazer o espaçamento. Então, quanto mais rápido você for, mais espaçado é. Tá? Ele também tem configurações de jitter, mas isso aqui quer dizer que você fizer um traço bem devagar, ele está fazendo uma amostragem muito baixa. E se eu estou fazendo um monte de traço rápido, ele está fazendo um espaçamento maior. Então esse foi o Dots. O Drag and Dot, ele vai esperar eu soltar o meu mouse ou a minha caneta para poder carimbar o conteúdo. Se a gente lembrar que eu acabei de mostrar que dá para pegar coisas de textura, você pode, por exemplo, realmente pegar um texto
e colocar no brush e caminhar com esse texto, caminhar com essa logomarca até o lugar que você quer e encaixar de forma precisa. Então, ele vai me dar uma precisão de medida, né, muito grande para colocar a minha textura. Esse é o drag and dot. Ou seja, ele é só um dot mesmo e funciona com a lógica de drag and drop. Olha, um padrãozinho que eu jamais ia conseguir pintar ele certinho se eu não tivesse a chance de ajustar onde que eu quero cada pedaço, né? Esse foi o drag and dot. O space foi o que a gente viu primeiro, ele é o primeiro que a gente viu hoje. O airbrush, ele continua batendo o carimbo, mesmo se você não mover. O airbrush ele não depende do deslocamento para colocar um novo carimbo. Então, o computador, ele tá, enquanto você estiver pressionando, ele está desenhando as bolinhas. A tendência é você ver o brush escurecendo até chegar no limite, ó. Ou seja, eu não preciso mover para ele continuar carimbando. Ele também tem o espaçamento por velocidade. Então, se eu for devagar, o espaçamento é baixo. E se eu for rápido, o espaçamento é maior, né? E ele tem um controle de taxa, que é de quanto em quanto tempo ele está mandando esse carimbo, assim, ou seja, de quanto em quanto tempo que ele está soltando esse carimbo dele, né? Então, ele tem uma taxa de tempo para emissão desse carimbo. O ancorado. Eu vou fazer ele aqui no 3D. Você muda o tamanho do brush. Em vez de fazer um contorno, você tem na verdade só um carimbo, né? Ele é só um ponto também, mas você está mudando, em vez de mudar a posição, você está mudando a escala dele enquanto você está pintando. Então aqui, ó, eu estou mudando a escala dele. Enquanto eu estou pintando. Na hora que eu solto, ele confirma. Né? Então ele tem as opções de você fazer do centro para o canto, ou seja, onde está o centro do brush e onde está o extremo do brush. Mas ele tem a opção de edge to edge, que você fala onde está um extremo e outro extremo do brush, ou seja, do canto do brush ao canto do brush. Então, esse é o edge to edge do ancorado. Deixa eu pegar meu pincel normal aqui. Apagar essa jagunça que eu fiz aqui. Eu tenho linha reta. Eu tenho linha reta, ou seja, dá para fazer linha reta direto. Então, existe onde fazer linha reta. E eu tenho um de fazer curva. O de curva vai funcionar assim. Com Ctrl clique, eu consigo desenhar um vetor. De novo, para quem está com mouse, cara, isso aqui às vezes vai ser o rolê para fazer alguma linha que você não está conseguindo fazer de jeito nenhum com gesto.
aqui, ó, Ctrl clique. Eu estou desenhando um vetor. E o clique, eu estou desenhando a linha. Ou seja, com Ctrl clique eu desenho a curva que eu quero, mexendo nos pontos, né? Você consegue adicionar ponto com Shift, né? Mas e com clique você faz a linha de acordo com esse vetor. Esse vetor ele vai ficar salvo se você quiser, você tem como salvar ele aqui, né? Mas basicamente ele é uma linha que você desenhou com um vetor. Você pode editar a hora que você quiser. E na hora que você terminar, você clica no modelo que ele vai fazer o desenho da curva para você. Você não querendo mais essa curva, você joga ela fora, né? E se você apertar Ctrl clique de novo, você está desenhando uma nova. Então essa foi a curva e esses são os controles de contorno do meu modelo. Eu vou voltar para o Space, que é o padrão. Vou apagar essa bagunça que eu fiz aqui. E vou para o próximo item, que é o Fall Off. O Fall Off é como que a força é distribuída pelo brush, né? O meu brush é uma bolinha assim. Isso aqui do Fall Off é o meio do meu brush. Então, assim, no meio do meu brush a força está mais alta, na extremidade do meu brush está mais fraca. Então ele vai perdendo força do centro do brush para a beirada do brush. Na hora que você dá um Shift F, dá para ver esse resultado da curva. Deixa eu fazer isso aqui. Dá para ver essa curva aqui, ó. No centro é bem opaco e na beirada é bem transparente. Ou seja, ele tem essa gradação de distribuição de tons nele. Eu posso mudar o design disso. Ou seja, eu posso ter um brush que ele é mais forte de fora a fora, só perdendo força na extremidade, né? Então, dá para ver que a curva aqui mudou o design dela. Pode ser linear, ou seja, ele pode perder força de forma linear. Ele não vai ser tão forte no centro, nem vai chegar tão rápido na parte mais fraca. E esses controles de curva, eles me dão resultados diferentes de gesto no meu desenho. Então, vamos pegar aqui um pedaço desse desenho aqui e vamos trocar aqui para vocês verem como que muda, ó. Olha só, o mesmo brush, só mudando como que espalha a força ao redor dele. Então, para um detalhe mais nítido, né, essa curva e esse constante, eles fazem uma super nitidez. Para as coisas mais suaves, o fall off mais curvo com Bezier e esse que é bem pontiagudo assim, ó, eles fazem o gesto mais borrado, com degradê mais forçado, né? E eu posso desenhar. Eu posso fazer um customizado. Vamos fazer um trem bem feio aqui.
sei se vocês vão desenhar isso não, tá? Mas só pra vocês verem, tipo, o design do meu brush. No brush, eu carimbando ele aqui, ó. E eu desenhando com ele não vai fazer muita diferença porque um vai estar sobre o outro, né? Mas se eu pensar que eu posso controlar o contorno, ou seja, eu posso fazer o contorno espalhado, eu posso fazer o ancorado, né? Deixa eu colocar uma força mais baixa. Deixa eu pegar uma força bem fraquinha aqui, só pra vocês. Eu tô com um estabilizador. Deixa eu tirar o meu estabilizador. Não faz muita diferença aqui, mas talvez faça muita diferença no drag and dot, né? Ou no dots, que na hora que eu for rápido, essa coisa vai começar a aparecer. Mas eu posso fazer designs customizados. É possível. Deixa eu voltar aqui para minha configuração normal. Vou voltar com uma força no meu brush. E voltar para a curva padrão aqui, ó. Beleza. Então eu consigo fazer um design personalizado da curva de pressão, mas o mais importante mesmo é você saber, tipo, que você tem o controle. Se você vai fazer um customizado, você vai usar um padrão, né? Isso é com você. É, eu vou pular a ferramenta de máscara, porque a gente tem que falar algumas coisas de material antes de falar de máscara, tá? Então, máscara a gente vai falar numa outra aula. Mas é mais que eu tenho que explicar para vocês alguns conceitos do editor de nodes, para a gente poder ver isso com calma, tá? Eu quero uma simetria. Eu posso ter uma simetria na pintura, né? Ou seja, é, deixa eu pegar aqui um. O que eu pinto de um lado pode aparecer do outro, né? Então, existe um controle de simetria. Eu posso escolher qual eixo que ele é simétrico, né? Tipo, aqui em Y ele vai ser simétrico nessa direção. E em Z, bom, Z aqui, não sei se vai ter graça, por quê? Ele considera a origem, tá? A referência matemática para fazer a simetria é essa origem aqui do objeto. Então, para ele ter uma simetria em Z, a minha origem teria que estar em outro lugar, né? Então, ou seja, para ele pintar aqui embaixo e aqui em cima, a minha origem tem que estar aqui, tá? Então, você só vai conseguir pintar simetricamente se você tiver a origem no lugar certo. Mas você pode, ou seja, é muito bom que eu possa pintar um lado de um modelo, né, e já sair a pintura do outro lado porque ele é simétrico, né, o meu modelo é simétrico, né? Então, por exemplo, eu supondo que minha árvore seja, ela não é, mas supondo que minha árvore seja simétrica, né? Eu saber que eu estou pintando de um lado, né? E ele está pintando do outro já, ó. Então isso pode ser um bom serviço para o trabalho. Essa simetria, quase no fim, quase no fim, tá? É...
aqui, ó, vamos terminar com as opções. A última coisa que eu vou cobrir hoje é as opções e a gente vai concluir essa parte da aula, né? Nas opções, tem uma opção que eu acho importantíssimo vocês usarem ela para pintar. Eu vou, eu vou dar um zoom aqui só para vocês observarem. Olha só, quando eu tô pintando, o limite do meu UV, deixa eu vir para o UV Editor. Eu quero o UV Editor. O limite do meu UV e o limite da minha pintura estão muito próximos. Eles estão com limite só de 2 pixels. Às vezes, esse limite é pouco para a gente ter um acabamento bom no jogo. Às vezes, quando você dá um zoom out no seu modelo, o computador começa a calcular a cor de um lado misturando com a cor de outro. Então, às vezes é importante a gente aumentar a pintura dessa margem. Só que no 3D aqui, ó, eu não tenho acesso a essa margem e eu não quero ter que ficar toda hora lembrando de vir aqui e fazendo isso. Eu posso aumentar essa margem por essa opção aqui, que é o sangramento. O sangramento, ele vai aumentar essa margem aqui, ó, mesmo que eu pinte no 3D. Ou seja, eu vou estar pintando no 3D, eu vou pegar uma cor diferente só para vocês verem que eu estou fazendo um sangramento novo. Então, olha só, agora eu tenho 16 pixels de margem. Então, isso pode ser muito, muito útil para o acabamento da sua textura ficar certinho no motor. É só importante você escolher uma margem, né? É só importante escolher uma margem. Deixa eu pintar aqui de fora a fora esse modelo. Que não invada outra parte do modelo. Ou seja, você ter certeza que uma margem não está invadindo a outra. Se você estiver fazendo uma margem que estiver invadindo um outro lado, pode ser que você crie uma sujeira no seu modelo que não é desejável. Então, às vezes, você vai colocar um valor maior que 2, mas não o suficiente para poder avacalhar sua pintura. Tá? Então, esse é um valor que vale a pena configurar nas opções, né, para reduzir os artefatos possíveis no zoom out do modelo. Essa, de novo, de opções, essa é a opção, na verdade, que a gente vai ver hoje, o Blitz, tá? E eu gosto de falar do editor externo. O editor externo é um negócio bem útil para a gente. Porque às vezes você tem uma ferramenta de pintura que você gosta ou que você acha interessante, mas você queria aplicar ela aqui, ó. Ou seja, tem um brush que você tem num software que você gosta, e você quer que ele venha no lugar que você está vendo aqui. Então, o Blender me dá uma opção de edição externa. Eu posso configurar nas preferências do usuário qual software que eu gosto, né? Mas ele permite que eu abra, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um Quick Edit. Ele vai julgar a coisa que eu quero no GIMP. No GIMP, eu vou pegar o brush que eu acho que eu quero usar, ou a ferramenta que eu quero usar. Eu vou pegar aquele brush que eu estava usando antes.
e vou pintar isso aqui. Eu vou sobrescrever essa imagem que ele mandou para mim e dar um apply aqui, ó. Então eu consigo saltar para um software que eu gosto e voltar para cá de forma rápida, assim. Eu acho esse recurso bastante interessante, assim, bastante interessante. Acho ele muito massa. E isso aqui, na verdade, são as minhas configurações. Ou seja, com essas configurações, tem algumas que a gente vai ver mais pra frente, mas com essas que eu passei hoje, dá pra você pintar de tudo, assim, dá pra você realmente fazer todo tipo de textura, todo tipo de acabamento, né? Você consegue aproveitar bem a ferramenta. Eu já fiz um vídeo de eu pintando essa árvore, já está no YouTube. Deve estar no Canvas também. No Canvas eu coloquei um link direto pro meu playlist do YouTube. Então vocês conseguem acessar tanto pelo meu canal do YouTube quanto pelo Canvas, pelo link que eu deixei lá. Que é a sequência dessa aula. Assim, a sequência dessa aula sou eu pintando essa árvore, fazendo o processo no modelo. Aí eu recomendo que vocês assistam ela para complementar o que eu falei hoje. Para na próxima semana a gente já ter a nossa aula de avaliação de modelo de novo, ou seja, a gente poder usar o horário inteiro avaliando os modelos de vocês, tá? Por hora eu vou parar a gravação que vai para o YouTube, então essa aqui é a despedida para quem está vendo no YouTube.